nessa aula começaremos uma parte bastante importante do assunto de monômios, que são operações, e iniciaremos por adição. Então, essa parte de operações com monômios, essa introdução à álgebra, vocês vão trabalhar com elas até o final da vida escolar de vocês, final do ensino médio, também universidade, se vocês forem trabalhar com disciplinas exatas. E é muito importante que se compreenda como se efetuam operações no campo da álgebra. A gente começará por expressões algébricas de um termo, que são os monômios. Então, vamos lá começar pela adição. Vamos observar o que diz o livro. Adição de monômios. Observe a figura com as medidas dos lados indicados por monômios. Então, aqui a gente tem tipo uma estrela e aqui o lado de cada um dessas linhas. A medida de cada uma dessas linhas é representada por números e letras, por um monômio. Ó. Essa medida é Z, essa também é Z, essa é Z e essa é Z. Aqui 2Z, 2Z, 2Z e 2Z. O perímetro dessa figura pode ser representado pela seguinte adição algébrica de monômios. Então, somando todos, 1Z mais 2Z mais 2Z mais 1Z mais 1Z mais 2Z, tá? Somando todos esses Z. Obtendo o resultado dessa adição, aplicando a propriedade distributiva em relação à adição, nós temos a seguinte situação, ó. Z é um monômio semelhante, foi colocado aqui fora em evidência, foi somado os coeficientes, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, mais 1, 6, 7, mais 2, 9, 10, 11, 12. São 12Z. Somando todos esses Z, ó. 1Z mais 2Z, mais 1, mais 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Somando no total, são 12Z. Então, essa é um exemplo de adição algébrica, tá? E que só pode ser feita com monômios que têm a mesma parte literal, sejam monômios semelhantes. Vamos a outros exemplos. Temos aqui exemplos de adições, tá? Então, a gente nem precisa utilizar a propriedade distributiva, pode fazer direto. Então, preste atenção no que vai ser feito. Começando aqui pelo 3, ó, 3x ao quadrado menos 9x ao quadrado mais 8x ao quadrado. Basta simplesmente eu fazer a adição algébrica dos coeficientes e repetir a parte literal. Então, aqui eu vou fazer, ó, 3 menos 9 dá menos 6. Menos 6 com mais 8 dá 2. Então, aqui 2x ao quadrado. Repete a letra. Agora aqui, ó, 1,4 menos 1,8 e menos 2. Então, menos 1,4 menos 0,8 e menos 2 é mais fácil fazer somando negativos com negativos e depois juntando positivo. 2 menos 2 com menos 0,8 dá menos 2,8. Menos 2,8 mais 1,4 dá menos 1,4. E repete a parte literal que é igual, xy ao quadrado. Aqui nós temos uma expressão com frações, tá? Então, a gente tem que fazer um cálculo à parte. A gente vai ver isso no exercício, como fazer. Mas aqui eu tenho 1/4 para juntar com 6, para juntar com menos 1/9. Isso aqui. O MMC de 4 e 9, e aqui também, que é o denominador 1, é 36. O que é que eu faço com esse 36? Divido pelo número de baixo, multiplico pelo número de cima. 36 dividido por 4 vezes 1. 36 dividido por 4 dá 9, 9 vezes 1, 9. 36 dividido por 1 dá 36, 36 vezes 6, 216. 36 dividido por 9 dá 4, 4 vezes 1, 4. Repete o 36, a letra BT, a parte literal, vai sendo repetida. E somando 9 mais 216 menos 4, dá 221. Então, 221, 36 avos, BT. Então, isso são exemplos de operações com adições, com adição algébrica. Então, vamos agora começar para a parte dos exemplos. Iniciaremos agora a atividade da página 118. Aqui é a página 118 e vamos começar a trabalhar. Então, aqui a gente tem, ó, 3xy menos 11xy mais 4xy. Para resolver isso, então, lembra que eu trabalho somente com os coeficientes. E o ideal será somar positivo com positivo, depois subtrair o negativo. Ou o inverso, negativo com negativo, depois subtrair o positivo. Vamos começar pelos positivos. 3 mais 4, 7. 7 positivo, 7 menos 11 dá menos 4. Menos 4, repete a parte literal, xy, xy, uma vez. Agora, vamos para o próximo. Quando não aparece coeficiente, ele vale 1.
Então, aqui a gente vai começar. 1YB menos 1Y menos 1 com mais 1 dá 0. São simétricos. Menos 1 com mais 1 dá 0. Então, esses dois estão eliminados. A gente vai trabalhar somente com 15 e 7. 15 menos 7 dá 8. 8, qual a parte literal de todos? YB ao quadrado. Vamos ao próximo. Lembra? Se ele não tem coeficiente, ele vale 1. Mais um Y com menos um Y dá 0. 3 menos 2, 1Y, que pode ser repetido somente escrito como 1Y. 0,5, 1,4, 2,8 menos 2. Vamos somar todos e depois subtrair o 2. Então, eu tenho aqui 0,5 mais 1,4 mais 2,8, vírgula abaixo de vírgula. Somando todos, 8 mais 4, 12, 12 mais 5, 17, vai 1. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Fiz a soma, 4,7. E 4,7 menos 2. Tenho aqui 2,7. E para a resposta final, 2,7, repete a parte literal que é x. Vamos ao próximo, que é fração. 1/3 mais 5/3 menos 4/3. Se o denominador é o mesmo, só repete o denominador e resolve de cima. Vou começar pelos negativos. Menos 1 com menos 4 é menos 5. E menos 5 mais 5 dá 0. Repete o A. 0 dividido por 3 é 0. Seria 0A. Quando aparecer uma expressão que o coeficiente é 0, ela equivale a 0. Então, resultado, 0. Vamos à letra F. Para a letra F, eu tenho denominadores diferentes. Então, aqui, eu vou fazer um cálculo à parte. Vamos lá, o cálculo. Então, para essa questão, nós temos... Isso aqui equivale a 1/4. Mais, não, menos, 1/4 menos 2/3, menos 1/4, 2/3 e 1 aqui. Vamos trabalhar com os coeficientes, depois a gente repete a parte literal na resposta. Então, aqui, MMC igual a 12. 12 é o novo denominador, divide pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. 12 dividido para 4 é 3, 3 vezes 1, 3. Repete menos, 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 2, 8. Repete o mais. 12 dividido por 1 dá 12, vezes 1, 12. E agora vamos repetir o 12 e fazer a adição algébrica em cima. Vou somar primeiro os positivos. 12 mais 3 dá 15, 15 menos 8, 7. 7/12. Então, aqui eu tenho 7/12 de x ao quadrado, y à terceira. Tá? Então, respondido F. E vamos à questão G. Na questão G, eu tenho 1/5 menos 2 mais 4/5. Só repetir a parte, o coeficiente de cada um. Depois eu repito a parte literal. Vamos somar essas três frações. Então, o MMC aqui é 5, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 5 dividido para 5 dá 1, 1 vezes 1, 1, menos. 5 dividido por 1 dá 5, vezes 2, 10, mais. 5 dividido por 5 dá 1, 1 vezes 4 é 4. E somando aqui 4 mais 1, 5, menos 10. 4 mais 1, 5, 5 menos 10 dá menos 5, repete o 5. Menos 5 dividido para 5 dá menos 1. Então, vamos escrever aqui. Então, vai ficar menos 1 e repete a parte literal, AB ao quadrado. Ou, eu posso simplesmente escrever sem o menos 1, sem o 1, tá? Fica menos AB ao quadrado, a mesma coisa. Vamos ao último, a letra G. Letra H. A letra H, a gente vê que nem precisa fazer cálculo, ó. Raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2, eles são simétricos, valem 0. Seria aqui 0 à terceira.
Quando for zero, a gente viu, simplesmente zero o resultado. Vamos agora à questão 2. Questão 2. Simplifique a expressão algébrica dada e encontre o valor numérico da expressão resultante, considerando x, eu vou trocar por menos 1, e z eu troco por 1. Antes de fazer essa substituição, a gente vai ter que fazer a adição à expressão algébrica simplificação. Então, a adição aqui dos dois. Então, vamos começar. Vou copiar as expressões aqui. Então, a letra A do segundo, eu tenho 1/4 de x ao quadrado z menos 1/4 de x ao quadrado z. Então, para essa expressão, nem precisa efetuar, nem substituir, porque aqui, ó, mais 1/4 com menos 1/4 dá zero. 0, x ao quadrado z. E 0 vezes qualquer número é zero, nem precisa efetuar a substituição. Vamos à letra B. 13xz ao cubo mais 3 décimo xz ao cubo menos xz ao cubo mais xz ao cubo. Então, primeira simplificação, ó, mais com menos, esses dois dão zero. Então, eu só vou resolver 13 mais 3 décimos, para começar. O MMC aqui de 10 e de 1 é 10, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, aqui eu tenho 10 dividido por 1 dá 10, vezes 13, 130. 10 dividido por 10 dá 1, 1 vezes 3 é 3. 133 sobre 10. Tudo isso vezes x, z ao cubo. Vamos à substituição. Então, aqui eu vou pegar a expressão resultante, 133 sobre 10, e vou multiplicar pelo valor do x. X a gente viu aqui que vale menos 1, vezes menos 1. E pelo valor do z. O z aqui vale 1. Então, aqui é 1 ao cubo, porque z está elevado ao cubo. E somente resolver. Mais com menos dá menos, menos com menos, menos com mais dá menos. Mais com menos dá menos e menos com mais dá menos. 133 vezes 1, resolvendo isso aqui também dá 1, tá? Então, nem precisa protelar o cálculo, pode fazer direto. 133 vezes 1, 133. Repete o 10. E menos 133 dividido por 10 é só andar vírgula uma casa. Divisão por 10 dá menos 13,3. Esse é o valor numérico da expressão B. Vamos a C. Na expressão C, eu tenho mais um terço com menos, mais um terço com mais um terço. Só que aqui é x e aqui é z. Então, não posso efetuar a adição algébrica porque a parte literal é diferente. Mas eu posso substituir. Então, vai ser 1/3 vezes qual o valor do x? Menos 1. Mais 1/3 vezes qual o valor do z? 1. Então, eu resolvo essa multiplicação e essa multiplicação. 1 vezes menos 1 é menos 1. Repete o terço. O 3. 1 vezes 1 é 1, repete o 3. Mais 1/3 com menos 1/3 dá 0. Então, esse é o valor numérico dessa expressão. Questão D. D eu tenho 15xz menos 12xz menos 18xz, mais 4/5 de xz. A gente começa resolvendo parêntese. 15xz menos 18 com mais 12 dá menos 6, x e z. Mais 4/5 de xz. Agora, vamos tirar do parêntese. 15xz menos com menos dá mais 6xz mais 4/5 de xz. Pronto, agora a gente chegou no estágio que tá as outras expressões. Só preciso agora juntar esses dois. 15 mais 6 dá 21 xz mais 4/5 xz. Para eu somar esses dois, eu preciso fazer MMC. Então, vamos lá. 21 sobre 1 somado com 4/5. E fazendo a soma, eu tenho aqui o MMC é 5.
5 dividido por 1 vezes 21. 5 dividido por 1 dá 5, 5 vezes 21 dá 105, mais 5 dividido por 5 dá 1, vezes 4 é 4. E 105 mais 4 dá 109 sobre 5. E repete a parte literal xz. Pegando esse resultado, agora eu vou substituir por mais 1 e menos 1. 109 sobre 5 vezes o x é menos 1 e o z troca por 1. Mais com menos dá menos e menos com mais dá menos. 109 vezes 1 é 109. Repete 5. Menos 109 quintos é o valor numérico. Fazendo a divisão de menos 109 por 5, eu tenho 21,8. Passaremos a questão, a letra E. A letra E eu tenho 0,3x ao quadrado z ao quadrado menos 0,25x ao quadrado z ao quadrado menos x ao quadrado z ao quadrado. Vamos começar retirando os parênteses. 0,3x ao quadrado z ao quadrado menos 0,25, repete, x ao quadrado z ao quadrado. Menos com menos dá mais, x ao quadrado z ao quadrado. Então, vamos fazer a adição algébrica aqui do 0,3, 0,25 e 1. Vamos somar logo os dois negativos. 0,3 mais 0,25 é como se eu estivesse somando 30 centavos com 25 centavos. Ah, mas aqui ele é positivo, então não posso fazer essa conta. Tem que somar positivo com positivo. Então, eu vou somar 0,3 com 1. Por último, o 0,25. Vamos lá. Retificando, ele é positivo, vou somar logo com positivo. Então, eu tenho aqui 0,3 para somar com 1. Então, dá 1,3. 1,3 x ao quadrado z. E eu vou subtrair de 0,25 x ao quadrado z. Agora sim, 1,3 menos 0,25. É como se eu estivesse subtraindo 1,30 menos 25 centavos. 5 para 10 dá 5. 3 para 3 dá 0. Repete 1. 1,5. 1,05. Então, aqui eu tenho 1,05 x z ao quadrado. Não, x ao quadrado, z ao quadrado. Os dois são ao quadrado. Então, agora a gente vai fazer a substituição. 1,05 vezes menos 1 ao quadrado, vezes 1 ao quadrado. 1,05 vezes menos 1 vezes menos 1, menos 1 vezes menos 1, isso aqui dá mais 1. Então, dá positivo. E 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. E multiplicando os 3, dá o próprio 1,05. Esse é o resultado do valor numérico da expressão f. Então, lembra aqui, porque eu fiz a retificação, eu ia juntar esse com esse aqui, ó, cancelei, porque é positivo com positivo. Eu preferi, em vez de subtrair, fazer a soma dos dois positivos, que é 0,3 com 1, que é o coeficiente que está aqui no x, dá 1,3 para depois subtrair o 0,25, e dei sequência ao cálculo, tá? Então, essa é a questão E. Vamos à terceira questão. Vou aumentar um pouco. Desenhe no caderno polígonos cujos perímetros possam ser expressos pelos monômios abaixo. Então, aqui a gente vai observar que tem duas sugestões. Eu vou fazer mais duas. Então, eu quero uma figura que o perímetro seja 3x. Então, eu posso fazer um triângulo. 1x mais 1x mais 1x. Total do perímetro, 3x. Tá? Qual seria a outra sugestão? A que foi dada aqui pelo livro, ó. Se eu fizer um retângulo, se eu fizer aqui um x mais um x, faltam quanto para 3x? Meio x desse lado e meio x desse outro, ó. Repete o x, repete o x. Meio x com meio x dá 1, 2, 3. Total, 3x é o perímetro. A letra B é que dê 5A. Então, se eu fizer um triângulo, posso fazer um triângulo 2A com 2A, com mais um A. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Perímetro é 5A, tá? Posso fazer também um retângulo.
um A com um A, 2, 1,5A e 1,5A. 1,5 com 1,5 dá 3, com mais um 4, com mais um 5, 5A. Então, são sugestões de perímetros para a terceira questão. E continuaremos agora com a página 119 para finalizar adição de monômios. Então, a gente vai passar para a quarta questão. Vamos lá. Leia as situações e escreva o monômio que representa cada uma delas. Na primeira semana de abril, uma escola recebeu X peças de roupas para doação. E a cada semana o número de doações dobrava em relação à semana anterior. Considerando que aquele mês tinha 4 semanas, qual foi a quantidade total de peças arrecadadas no mês? Então, 4 semanas. 1, 2, 3, 4. Então, vamos ver, na primeira semana foi X, na segunda semana foi o dobro, então foi 2x. Na próxima semana foi o dobro de 2x é 4x. E na outra semana foi o dobro, 8x. Somando tudo, 1x mais 2x mais 4x mais 8x. A gente tem 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 1, 15x, tá? Essa é a resposta da letra A. Vamos à letra B. Em um jogo de basquete, Márcia fez A cestas de 3 pontos e 2A cestas de 2 pontos. Ela participou de mais 3 jogos, dos quais seu desempenho foi o mesmo. Que monômio representa o total de pontos de Márcia? Então, isso é uma questão mais complexa. Vamos pensar um pouco. Para essa questão, nós temos o que ela fez. A cestas de 3 pontos e 2A cestas de 2 pontos. Isso repetido em 4 partidas. Aquela estava em mais 3. Tudo isso vezes 4. Então, vamos primeiro ver aqui como vai ficar. 3 vezes A dá 3A. 2 vezes 2A dá 4A. Tudo isso repetido em 4 partidas. 3A mais 4A dá 7A vezes 4 partidas. E 4 vezes 7, 28A. Então, aqui eu tenho 28A como resposta da letra B. Vamos à quinta questão. A quinta questão é bem simples e a gente vai converter isso numa equação do primeiro grau. Vamos ver. Os polígonos abaixo têm o mesmo perímetro. Então, somando os lados dá o mesmo. Mas aqui os números são diferentes. Calcule o valor de A em centímetros. Então, vamos aqui ao cálculo. Aqui a gente tem A com A, dá 2A. 5 mais 5 dá 10. E eu não posso juntar o 2A com o 10 porque são monômios diferentes, tá? Isso é igual a 1A e 7 mais 11, 18. Não posso juntar o A com o 18 porque são monômios diferentes, parte literal diferente. Aqui não tem parte literal. Então, aqui eu vou poder passar o A para o primeiro membro e o 10 para perto do 18. Então, repete o 2A, A passa para cá como menos A, repete o 18 e 10 passa para cá como menos 10. 2A menos A é 1A, 18 menos 10 dá 8. Então, esse é o valor de A, 8. No caso, centímetros, a unidade de medida. Questão 6. A questão 6 diz assim: analise a figura para responder às questões. Qual é a área dessa figura e qual a parte dessa figura que tem área igual a AX? Vamos pensar. Para a informação da figura, tem dizendo que cada triângulo tem meio AX. Então, aqui eu tenho meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio e mais meio. Então, cada 2 meios forma 1, 2, 3. Então, o total aqui da quinta letra A, eu tenho 3AX como resposta. E aqui, qual parte dessa figura tem área igual a AX? Qual parte? Então, somando meio com meio. Então, dá 2 triângulos aqui, ó. Dois triângulos formam 1, mais 2 triângulos formam 1AX, mais 2 triângulos formam 1AX. Então, aqui é a letra B. Então, é 1/3 da figura, ou a terça parte da figura, tá? Ou ainda, 2 triângulos. 2 triângulos formam
AX, tá? Porque vai ser meio AX mais meio AX. Meio com meio dá 1AX, tá? Só para ficar mais fácil de entender. Então, com isso a gente finaliza a questão 6, a página 119, e a gente volta na próxima aula com multiplicação de monômios, tá? Então, até a próxima.